Nas nossas conversas aqui, eu costumo falar sobre esse sistema perverso que a gente vive, esse mundo sistematizado, encaixotado, onde pessoas andam balizadas por ideias, por conceitos, por objetivos, por metas fixadas em caminhos que não são necessariamente os seus, sem perceber, sem saber. O último vídeo eu falei bastante sobre esse fluxo da nossa cultura, esse fluxo da nossa sociedade que nos empurra. E a gente vai, sem saber que está indo e sem saber para onde está indo. De maneiras diferentes, algumas pessoas, algumas ideias aparecem por aí, tentando nos fazer abrir os olhos, para que a gente enxergue, para que a gente entenda, para que a gente perceba que está em movimento. E eu, de alguma maneira, tenho essa humilde pretensão de falar sobre isso, de abrir os olhos de quem me ouve, de quem me lê, exatamente sobre isso. Você sabe que eu não estou aqui tentando impor nenhum tipo de pensamento ou de conceito, seja ele qual for, mas tentando fazer com que você descubra o teu caminho, com que você enxergue, entenda, perceba o teu caminho. Eu estou falando isso porque nos últimos dias, dois episódios me despertaram para um outro lado dessa história. Uma pessoa que faz muito tempo que eu não vejo, e que eu conheço, que eu gosto muito, me escreveu dizendo o seguinte: olha, eu leio os seus textos e eu fiquei um pouco preocupado com você. Eu acho que eles são um pouco pesados, um pouco downs, apesar de reflexivos. E uma outra pessoa que eu não conheço, mas que chegou no meu canal do YouTube, me escreveu dizendo o seguinte: isso que você está dizendo é o que eu penso, mas eu acho difícil parar para pensar nisso, porque eu fico mal quando eu penso nisso. Porque não dá para mudar esse sistemão. E a gente vai se afastando, a gente vai se isolando. Como a Matrix, foi o exemplo que essa pessoa me disse. E aí, diante disso, diante dessa Matrix, o que nos resta? No próprio filme Matrix, existe um personagem ali que trai, né, o movimento, que vai contra aquele sistema do Matrix. E essa traição, num determinado momento, ele diz: é porque eu quero comer um pedaço de bife, eu quero ter dinheiro, ainda que eu saiba que tudo isso é irreal, mas eu quero ter a sensação disso. E de certa maneira, é nesse caminho que muitos de nós seguimos. Eu percebo, eu vejo, me incomoda, mas o que eu vou fazer? Se eu parar para pensar nisso, a minha vida se torna inviável. Então eu prefiro, ainda que eu se perceba que é irreal, seguir por esse caminho. E tem outros que percebem, que se incomodam e que viram panfletários e que levantam bandeiras e que viram extremamente críticos contra tudo e contra todos. O que eu proponho é o caminho do meio e do equilíbrio, principalmente baseado na certeza de que nós não vamos realmente mudar o sistema, o mundo. Mas o que é o mundo senão o que eu vejo? O que é o mundo senão eu? O meu mundo nasceu comigo, no dia 15 de outubro de 74. E vai morrer no dia que eu morrer. O meu mundo. Portanto, eu posso mudá-lo quando eu mudo a minha mente. E é sobre isso que eu falo. Mudar o sistema, sair por aí gritando que tudo é ruim, que tudo é errado, que nada presta. Tem muita gente que faz, mas isso não muda nada e, pelo contrário, piora o teu mundo. Então, se a gente enxerga, se a gente percebe, se a gente quer fazer alguma coisa, comecemos pela nossa mente. E isso se pratica no trato com o outro, no olhar com o outro, no olhar com o mundo, no valorizar do outro. É na prática do amor que eu começo a mudar o meu mundo. E quando eu mudo o meu mundo, a minha perspectiva inteira muda, porque o meu mundo sou eu. Pra gente não ir muito longe, essa é a proposta que eu quero fazer hoje pra você. A gente fala de um mundo perverso, de um sistema perverso, mas que é a somatória de muitos e muitos mundos, que por acreditar que não dá para mudar, permanecem nesse fluxo de maneira inquieta, incomodada, de olhos fechados, e ainda que seja ilusório, sentindo o prazer de comer o bife, sem querer abrir os olhos e enxergar o seu mundo, a sua verdade. Qual que é o seu mundo? Qual que é a sua verdade? O que você pode fazer para mudar o teu mundo? Abra os teus olhos, encha a tua mente,
teu coração os teus pensamentos de coisas boas. Pratique o amor, pratique os relacionamentos. Seja próximo, seja perto das pessoas, seja atento em relação ao seu caminho. Mesmo quando você acha que não está andando para lugar nenhum, mesmo quando você acha que está parado, o fluxo te empurra, portanto a gente nunca está parado. A gente sempre está em movimento. Você pode escolher qual vai ser o seu movimento, ou você pode deixar que a multidão lhe empurre. E esse é o caminho da maioria, que é empurrada, que é sugada, que é tragada, que é achatada pela média, e a média não é nada. A média é um volume, a média é uma massa de manobra vulnerável, como falei no último vídeo, disponível na mão daqueles que enxergam e que tentam dominar esse sistema através de marionetes, que somos, ou poderemos, ou potencialmente somos nós, ou especialmente aqueles que andam sem perceber que estão andando. Então é isso. Não é uma mensagem de desesperança, tampouco de revolta em relação ao que quer que seja, mas é uma proposta de reconstrução interior, de novo olhar, de nova perspectiva do teu próprio mundo, porque quando o teu mundo muda, muda todo o resto. Para terminar, eu costumo dizer que sistema nenhum a gente consegue mudar, pelo menos não esse cultural que a gente vive, mas o pior caminho do sistema não é que ele está aí. A pior coisa que pode acontecer é quando ele se instala em você. A questão não é o mundo em que você habita, a questão é o mundo que habita em você. E esse está nas suas mãos mudar. E esse está nas suas mãos cuidar. E esse está nas suas mãos regar, plantar, para colher bons frutos, bom olhar, bons pensamentos, bons tratos. E um novo mundo florescer. Você está disposto a modificar esse que é o único mundo possível de modificar?